Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a... Muito boa noite, sejam muito bem-vindos ao programa Chopp na Ciência, o programa da sua sexta-feira à noite. Felipe, seja muito bem-vindo. Amigos, fala comigo, amigos. 26º episódio do programa @Chopp na Ciência. Aproveitando do @Chopp na Ciência, vale lembrar a galera que está aí assistindo a gente para se inscrever aqui no canal do Carlos Herdi, curtir a minha página lá no Facebook, Felipe Teixeira, seguir a gente, né, no nosso Instagram, @Teixeira_FG, @Carlos Herdi, e é claro, o nosso perfil no Instagram, @Chopp na Ciência. Não esquecer, ó, daquela selfie, ó. Pá, selfie, marca a gente, que a gente vai fazer a repostagem lá no nosso perfil no Instagram. E, galera, olha só, para quem não está olhando o nosso perfil no Instagram, semanalmente os nossos convidados estão respondendo algumas perguntas bem bacanas. Deem uma olhadinha lá, o Convidado Responde, a nossa série lá no IGTV. Muito legal essa semana que passou aí, doutor João, doutora Renata, colocaram respostas muito bacanas sobre o que a gente conversou na semana passada. Chegou a dar uma olhada lá, ô Herdia? Cheguei, e isso é uma grande oportunidade para você que está assistindo, tanto ao vivo, né, quanto programa gravado no Facebook, no YouTube. Agora também aprender um pouquinho. Não, você não fez isso, não. Já, 26º programa, o nosso amigo bebe sem fazer o brinde oficial. Mas eu gostei do copo. Então, um brinde ao 26º programa. Uou! Itaipava, nossa patrocinadora. Felipe, copinho novo, Felipe? Do Luan Santana e Habib's. O meu não é Habib's, não. Eu já tive um copo desse aí do Habib's, você comprava umas esfirras, vinha um copo, né? Eu comprei umas 15 esfirras. Você não comprava quibe, não? Também. Aquele com cremeli dentro, maravilhoso. Uma delícia. Bota aqui pimentinha assim em cima, delicioso. Rapaz. Felipe, o que temos para hoje? Hoje a gente tem um programa muito bacana, já está passando aqui embaixo, A temática é muito legal, a temática ela traz uma série de reavaliações e avaliações do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. A gente leva a se colocar em posições e situações que a gente nunca tinha pensado que a gente poderia estar. Então, a gente reflete um pouco sobre uma série de questões, a gente trabalha a nossa empatia, né? Então, eu não tenho dúvida, a gente vai trabalhar muito a nossa empatia, então eu não tenho dúvida que vai ser um programa muito instrutivo e um programa que vai trazer uma série de informações que a gente não faria nem ideia, que a gente não teria nem ideia que elas existem, mas com esses dois convidados de hoje vai ser muito bacana. Mas antes, a gente não pode deixar de falar sobre o que mesmo, Andy? Falar sobre artigo da semana? Tem hoje? Tem artigo da semana. 26º artigo da semana. Então, puxa a vinheta aí. Vem? Amigos! Fala comigo. Bom, desculpa. Fazer uma busca com esse público para atleta no Medline não te deixa tão satisfeito pela baixa quantidade de produção encontrada, né? Então, fiquei um pouco assustado, porque há pouquíssimos estudos, né, e detalhe, hein?
além dos estudos que eu observei, que foram encontrados, e esse que eu vou falar, com grandes limitações, né? Estudos em boas revistas, mas com grandes limitações. Então a gente tem aí um mundo a ser desvendado, né, para esses paratletas, para esses, né, olímpicos também, né, indivíduos que participam de diversas modalidades, tanto no alto rendimento quanto no processo mais de formação, amador. Né? Então a gente tem uma grande dificuldade de encontrar ciência para esse público. Esse é o primeiro ponto que eu queria, né, falar. O segundo é o seguinte, né, esse estudo aí, que é um estudo de uma revista específica de séries de casos, né, na área da medicina, principalmente na área de medula espinhal, aborda a eficácia, e eu gosto muito dessa palavra da eficácia, porque quando a gente vê a palavra eficácia, a gente já está vendo o quê? A gente já está vendo comparação de grupos, né, estudos de ensaios. Então, essa palavra já mostra que há uma preocupação de verificar a eficácia daquele sprayzinho, sabe aquele sprayzinho que o pessoal tem até usado para álcool, mas você tem naturalmente aquele spray de água. Já viu aquele spray de jogar água, molhar planta? Então, qual é a eficácia desse spray, né, de água para resfriar, né, e também auxiliar na questão da evaporação dos atletas com lesão medular? Então, essa é a grande pergunta, né? Será que há eficácia no uso do spray de água no resfriamento evaporativo desses atletas? E aí, esse estudo, né, foi realizado em 2019, 9 de maio de 2019 que ele foi aceito, né, produzido no ano de 2018 para 2019, né, foi publicado praticamente aí há um pouquinho mais de um ano. Ele aborda o seguinte, bom, o objetivo, de fato, é verificar, Felipe, a diferença entre 3 grupos. A gente vai ter um grupo controle, que são pessoas normais. A gente vai ter um grupo tetraplégico, em cadeira de roda, e a gente vai ter um grupo paraplégico, em cadeira de roda. O tetraplégico, ele vai ter uma lesão ali a partir de, né, T12, ele vai ter a função dos braços, né, ainda, mas ele não vai ter a função, na maioria das vezes, do tronco, né, a forma dos grupos, a quantidade de indivíduos no grupo 1 de tetraplégicos foram 7 indivíduos, né? No grupo 2, paraplégicos, foram 4. E no grupo 3, que são os grupos, digamos, né, normais, os saudáveis, 16. Então já começa uma limitação que ele aborda bem no final do estudo, a dificuldade de você ter públicos, indivíduos, para tentar, né, mostrar aí possíveis causalidades entre essas intervenções. E aí a gente percebe o seguinte, Felipe, esse estudo, né, cruzado aí de intervenção, ele aborda, e você que é um especialista em anatomia, que não é o meu caso, né, ele aborda sobre a questão da lesão da medula espinhal, né, que interrompe essa entrada aferente do hipotálamo, prejudicando a saída do vaso sudomotor, eferente, e aí isso influencia e favorece, né, que esses indivíduos tetraplégicos não sintam, então tenham mais uma facilidade para ter aumento, né, do calor, e essa consequência gera gera um problema, um alto risco, né, porque ele pode entrar em hipertermia, tal. Então, a hipertermia para esses atletas é algo muito comum. E aí, será que a gente, utilizando, então, essa borrifada de água, a gente vai controlar essa temperatura? Né? E aí o artigo, ele aborda isso na introdução, né, isso contextualizando como problema, e vem aí para a questão da atividade, né? Então, ele vai colocar um sprint de 90 minutos. Aqui a gente tem, deixa eu botar aqui no gráfico, esse gráficozinho aqui, ó, olha esse gráficozinho que interessante. Deixa eu ver o mouse aqui. A gente tem aqui, ó, a duração embaixo, né? A cada 15 minutos faz a intervenção, em cima a temperatura, né? E aí a gente tem o grupo TP, que é tetraplégico, o grupo PP, que é paraplégico, e o grupo, né, considerado aqui saudável, normal. Bom, o que a gente percebe? A gente percebe que a temperatura do lado esquerdo, né, a cada 15 minutos, mesmo com a utilização aí do spray, a gente tem um aumento, né, uma diferença bem entre os grupos, né? Só de a gente olhar aí, tudo bem, tem uma questão também de
espaço do corpo, né, para verificar as regiões que estão, né, com maior quantidade de suor, obviamente, mas você tem aí no grupo paraplégicos uma estabilidade, né, um platô maior, assim como o grupo o normal, então o platô é ainda melhor. Mas você observa essa instabilidade no grupo tetraplégico, né? Então a gente verifica, né, que há uma dificuldade de controlar a temperatura nesse público. Também no paraplégico, né, que esse para vem dos membros, né, inferiores, e aí quando você fala tetra, teoricamente são 4, mas nesse caso a gente fala do tronco também, quadril, então você pode ter indivíduos com utilização dos braços, dependendo da lesão onde foi da medula, e você tem uma relação da pele, de sensibilidade, de nervo, né? Então, quanto maior, isso que chamou muita atenção, né? Quanto maior a relação do espaço, né, da área corporal com menor inervação, maior esse risco de aumento de temperatura, e isso, inclusive, pode ser fatal, pode levar até a morte. E aí isso me chamou muita atenção porque a gente vai falar disso hoje, né, Felipe? A gente vai ter a oportunidade de ter um atleta, né, que inclusive cadeirante, né, uma professora de educação física, né, especialista, e aí a gente vê o seguinte, como a gente tem a dificuldade de encontrar na ciência estudos, né, que mostram evidências, comparações, possíveis causalidades, né, para que a gente tenha, de fato, a melhor forma de oferecer segurança a esses atletas, a esses indivíduos. Então, o estudo conclui, né, que sim, é importante você fazer a utilização desse spray com água, ele mostra eficiência, ele reduz, né, ele controla a temperatura, e, ao mesmo tempo, é importante também verificar, né, que esses públicos possuem diferenças absurdas com relação à manutenção da temperatura. Então, a temperatura ela tem que ser controlada como uma forma de resfriar e também auxiliar no processo de evaporação. Tá? Então, é difícil encontrar um tipo de estudo mais simples, né, para esse público. Estudos de ensaios, eu só encontrei esse. Aliás, se você procurar estudos de revisão, só tem 5 no Medline com esse público. E quando você coloca só para atleta, são 204. Né? Se você botar, por exemplo, futebol, você vai encontrar 5, 10, 15 mil, sei lá, milhões de estudos. Para atletas, você só tem 200 estudos no mundo, na base de dados mais, né, conhecida, né, por todos nós. Então, é algo extremamente carente, Felipe, e que me chamou muita atenção, né, porque a gente está falando de um tema, vou até botar aqui de inclusão social através do esporte, mas a gente tem falado sempre no nosso programa a responsabilidade que o esporte tem, porque ele gera várias causalidades corporais, gera lesão, a gente falou isso várias vezes, né? E lesões de cunho muscular, trauma ligamentar, né? Gera outras questões sociais, a questão do próprio cognitivo, né? O indivíduo quer vencer, quando ele ganha uma prova paralímpica, ele fica conhecido no Brasil, ele tem uma repercussão social. Eu fiz esses dias uma live com a Isabel Campos, né, que é uma atleta cega paralímpica, né, e ela falou, nossa, eu não esperava ser atleta, viajar o mundo, né, então, assim, às vezes um detalhezinho pode fazer grandes diferenças no rendimento esportivo de um atleta paralímpico. E é isso aí, Felipe, esse é o nosso artigo. Diga lá, amigos. Assim, são questões que, se a gente entende um pouco da fisiologia, né, e a gente sabe que com as lesões, independente da localização da lesão, seja ele a tetraplegia ou a paraplegia, dependendo da região atingida, você perde a comunicação dos termoreceptores, que são os sensores da temperatura, com o sistema nervoso central. Se você perde essa comunicação, os termoreceptores eles não conseguem informar para o sistema nervoso central que está tendo um tipo de alteração de temperatura local. E aí o sistema nervoso central não consegue reagir para tal situação. E aí não tem a perda normal de calor que é necessário com a liberação do suor, né? E isso é um complicador. E aí a gente só consegue pensar sobre esse aspecto quando se tem a demanda.
Mas o problema é que a demanda nem sempre, né, para a sociedade quer dizer aporte financeiro, né, investimento. O para-atleta, né, Paralimpíada, ela é vista, né, como um subesporte, né, depois das Olimpíadas, né? E isso é uma questão que precisa muito ser revista, né? A gente está tendo uma série de reflexões nos últimos anos, né? A questão sobre o racismo, questão sobre o machismo, né? E a gente precisa rever também uma série de conceitos que são importantes para o nosso cotidiano. E, assim, os nossos convidados vão falar uma série de coisas que são de sua importância para a gente parar, escutar e refletir. Cara, isso vai ser muito importante. Não tenho dúvida que esses caras vão trazer muitas coisas boas para a gente parar, escutar e refletir. Eu acho que é a cara do programa de hoje. Vamos parar, escutar e refletir. Não é não? Isso aí. E eles já estão aí esperando a gente? Manda eles virem. Chama eles aí, Felipe. Pode vir. Bora. Vem. Então vamos. Sejam muito bem-vindos. Eles vieram, a internet agora trava, fica pesada, currículo pesado, mas hoje a gente vai degustar um assunto espetacular. Felipe, eles estão aí, Felipe? É uma honra a gente encontrar aqui com a nata do esporte paralímpico, a galera que vai trazer todas as informações sobre essa área que eu sou apaixonado. Eu já tive experiência com atletas paralímpicos, atletas de judô especificamente, então eu tenho muita dúvida para tirar. Já tenho as minhas perguntinhas anotadas aqui, tá, Ed? Minhas e de pessoas que enviaram também. Já deixo logo avisado, tá? Sejam bem-vindos. Professora Lívia Prates, é um prazer estar recebendo você aqui no Chope da Ciência, uma amiga de longa data, uma grande referência, né, na área do esporte, na área do Paralímpico, na área da inclusão social, e também o nosso querido, né, Marcelo Cardoso, que é uma das grandes referências também no esporte paralímpico. É um prazer estar recebendo vocês aqui, queridos. Prazer é todo meu, Edi, parceiro mesmo, elogio vindo de você, acho que é vezes 5, um prazer grande estar aqui, gente, abrir esse espaço para a gente falar um pouquinho da nossa modalidade, das nossas experiências e trocar essas ideias. Sempre bom estar com vocês. Legal. E aí, Marcelo? E aí, gente, bom dia, Lívia, bom dia, Carlos, bom dia, Felipe. Espero que esse papo venha ser muito proveitoso e que nós tenhamos um programa bem animado com relação ao tema e de antemão já agradeço o convite. Nossa, agora, Felipe, será que os nossos convidados... E Felipe, cadê o teu copo? Tá aqui, tá aqui, até parece. Eu tava pegando meu celular, meu copo aqui. Será que os nossos convidados vão conversar com a gente? Com certeza. Olha só. E a Lívia tá com... Olha o Marcelo, vamos ver o Marcelo. Ih, rapaz! Só não pode esquecer uma coisinha, né, Edi? Não pode esquecer uma coisinha, né? Pessoal que está assistindo a gente, já pega o celular, já pega o copinho da cerveja, né, do suco, da água, do refrigerante. Aí vai fazer o quê, ó? Aqui, ó. Aquele clique assim, ó. Pá, cliquei. Eu vou pegar perfil da Lívia Prates, que está passando aqui embaixo, perfil do Marcelo Cardoso, que está passando aqui embaixo, @Chope na Ciência, vai postar lá no story de vocês, para que a gente possa fazer essa repostagem. Vai ser um imenso prazer ver vocês tomando aquela cervejinha e assistindo o nosso programa, não é não, Edil? Eu estou bebendo água, né? A Lívia está tomando mate, Lívia? Viciada total em mate com limão. O Marcelo um cafezinho, né? Marcelo... Exatamente, cafezinho. A gente está fazendo
esse programa... Eu tô no meu copo do Los Hermanos aqui, ó. Eu adoro Los Hermanos. Trocou o copo? Adoro Los Hermanos. Porque... Amo. Mas a gente tem patrocínio, filho. Você não pode ficar tirando o patrocinador do programa. Ó, só tô esperando o dinheiro entrar. Até agora eu não vi nada. Vai entrar. E lembrando também, Felipe, que a galera tá assistindo a gente no YouTube. Não deixe aí de curtir, compartilhar. A galera do Facebook, compartilhem também. Curte a página Felipe Teixeira. E no Instagram, não deixem também de seguir, né? Tanto Carlos Erdi quanto Teixeira... underline FG o que? Teixeira Felipe Gustavo? É Felipe... Cara, o meu nome é simples. Tu tá querendo me sacanear o meu nome com o seu? Carlos Vinícius Hansenblending Baxing Diamond Erdi, que é o teu nome? Você nunca explicou o teu sobrenome. Você bota Teixeira aí. Felipe Guimarães Teixeira. É o meu nome. E qual é o seu nome todo? Carlos Erdi. Bom, vamos ao programa. Carlos Erdi. Vamos ao programa, começando essa sexta-feira. Vamos deixar os nossos convidados contarem um pouquinho da história deles, do currículo deles, para que a gente possa conhecê-los a fundo. Então, vou deixar a professora Lívia falar um pouquinho sobre a sua história, a sua trajetória, né, o seu currículo, para que a gente possa aí degustar o nosso papo de hoje. Professora Lívia, seja muito bem-vinda, é um prazer estar recebendo você aqui, é uma honra para a gente, e fique à vontade para falar um pouquinho de você agora. Então, gente, na verdade, eu fui apresentada, né, ao esporte paralímpico, né, porque eu estagiária de educação física, no meu estágio obrigatório, que eu fui para o Benjamin Constant, isso a gente está falando aí de 97, e desde lá, eu brinco que o mosquitinho do Paralímpico picou e a gente não consegue mais largar. Realmente me motivou bastante. Eu conheci um lado da educação física, do esporte competitivo, que eu ainda não conhecia ainda. Sempre trabalhei com natação convencional. E aí, quando eu conheci a natação paralímpica, ainda não era esse boom todo que é hoje em dia. Então, assim, eu vi uma facilidade muito grande em pegar alunos e fazer deles atleta, e desses atletas chegar num nível técnico alto para o Brasil muito rapidamente. Isso me motivou bastante. E fiquei de 97, comecei a trabalhar com isso e desde 97 até hoje em dia. E aí, nesse meio termo, eu já fui técnica da seleção brasileira por em algumas competições importantes, como o Carapão do Rio, Mundial na África do Sul, enfim. Saí larguei, na verdade, a seleção brasileira para ser comentarista do Sport TV, nesses eventos grandes, pontuais que tem de natação paralímpica, que é o meu nicho. E hoje eu coordeno o paradesporto do Clube de Regatas Vasco da Gama, que a gente fala que é o paradesporto CRVG. Desde 2004 até os dias atuais, eu coordeno todas as modalidades que a gente tem, no caso é natação, futebol de 7 de paralisado cerebral e voleibol sentado, para taekwondo, e agora a gente está começando com para badminton. Mas, paralelo a isso, eu sou técnica de natação também, que não adianta, que a minha paixão é o que me motiva o meu dia a dia. E aqui estou batendo papo para a gente falar mais um pouquinho disso e tirar as várias dúvidas aí. Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda. Marcelo Cardoso, meu querido, fique à vontade. Você vê que o Marcelo já estava com o microfone fechado, já disse que está acostumado a participar de eventos, etc. Marcelo, fique à vontade, meu amigo, a palavra é sua. Valeu, Erdi. Então, me chamo Marcelo Cardoso, tenho 28 anos, a minha deficiência é de nascença, né, a mielomeningocele, que consiste numa inflamação que dá no tubo neural da coluna, e aonde essa inflamação ocorre, ela acaba dando um distúrbio no funcionamento de alguns ou de pontuais membros ou órgãos do corpo. No meu caso, ela diminuiu
a questão do meu movimentar das pernas, eu consigo movimentar, mas não tanto para caminhar longas distâncias, etc. E tal, por isso que eu faço uso da cadeira de rodas. E conheci o esporte através da Rede Sara, que até então, o esporte paralímpico, até hoje, por mais que seja bem falado, né, como a nossa coordenadora brilhantemente falou, ainda existe um bloqueio e uma falta de conhecimento por parte da população que vive o movimento, a causa, de não conhecer os meios que a gente consegue ter para poder ter um pouquinho de maior protagonismo, né, na questão da vida da pessoa com deficiência. E dentro do Hospital Sara, aqui no Rio de Janeiro, eu descobri a educação física, da educação física adaptada e, consequentemente, ouvir falar sobre os esportes paralímpicos, onde eu conheci a Lívia Prati, onde, a partir daí, comecei a praticar a natação de forma semanal e comecei a disputar uns campeonatos, onde fui campeão paralímpico escolar, fui campeão universitário, campeão brasileiro absoluto algumas vezes, e estou aqui muito feliz de estar conversando aqui com vocês. Legal. Também seja muito bem-vindo, Marcelo. Um prazerzaço estar recebendo você aqui. Felipe, convidados apresentados, né, já deram aí as informações iniciais, e agora a gente vai começar com as nossas chuvas de perguntas. É ou não é? Sim, e eu já tenho algumas perguntinhas aqui já formuladas. Na verdade, a gente começa sempre o programa, né, tentando conhecer um pouquinho, né, os nossos participantes, né, fazendo todo esse questionamento inicial, que vocês vão trazendo um pouco da experiência de vocês. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês, né, no que diz respeito à atuação profissional. O quê? Ninguém mandou pergunta? Calma, a gente precisa começar o programa. Tem que ir com calma. Pessoal, eu quero tirar... A gente reclama, o pessoal reclama o seguinte: eu mandei várias perguntas, mas só o Felipe que faz pergunta, cara. As pessoas mandam mensagem. Tá, vou falar. Tem o Wellington aqui. O Wellington perguntou. Vou botar a pergunta do Wellington. Da onde? Hã? Da onde, Irajá. Irajá. Tá. Pertinho. Ele mora aqui perto de mim, em Irajá. Eu já esbarrei com ele na Oliveira Bela aqui correndo. Ele quer saber. Ele é estudante de educação física, o Wellington de Irajá. Hã? Esbarrei com ele correndo do nada? Não, porque Oliveira Bela tem a pista de corrida, a gente consegue dar aquela corridinha bacana aqui. Então, o Wellington de Irajá, ele quer saber um pouquinho da atuação profissional de vocês, né? Qual é a função de vocês? O que vocês fazem na atuação profissional? O Wellington, ele quer saber qual é a prática desportiva do Marcelo, né? Quais são as provas que ele realiza, e a Lívia, a atuação profissional da Lívia, que ela pudesse explicar um pouco mais como ela atua profissionalmente dentro do esporte paralímpico. Lívia, se você quiser começar, fique à vontade. Então, eu tenho duas funções, pelo menos dentro do nosso projeto. Eu coordeno todas as modalidades, então, na verdade, eu concentro os calendários, viabilizo essas idas às competições, inscrições, dou puxão de orelha em todos os 128 atletas, mas, paralelo a isso, o que me toma mais tempo no dia a dia é ministrar os treinos de natação mesmo. No Vasco, a gente divide nossa equipe paralímpica de natação em classe alta, em classe baixa, e mescla também algumas velocistas e meio-fundistas. A gente não tem prova de fundo no calendário paralímpico. Então, eu treino o pessoal de classe alta e os velocistas, e Humberto Araújo, que é meu parceiro, treina o pessoal de meio fundo e classe baixa. Então, meu dia a dia é tomado pelos treinamentos, e aí, paralelo a isso, a gente tem que administrar todas as outras modalidades também. Ver datas de competições, ver os treinamentos, resolver problemas pontuais. E ainda a gente acha um tempinho, né, para dar um suporte no CPB, essa parte da Paralimpíada Escolar, que eu falo que é muito importante, que é o futuro dos esportes paralímpicos como um todo. E no final de semana
tem as competições e os treinos sábados de manhã. Então, eu faço natação, né? E sou classificado na categoria S7. E minhas provas são 50 e 100 livre e os 50 metros borboleta. Legal, legal. Bacana. Marcelo, fala para mim um pouco dos eventos competitivos, o que você já ganhou em termos de premiação, né? Fala um pouquinho da sua experiência aí ao longo de todo o seu período competitivo também, associado a modalidade em que você pratica. Então, desde o início, né, do encontro, né, e da descoberta do esporte paralímpico, abriu-se um novo mundo de possibilidades, que é o que a maioria das pessoas com deficiência encontram quando dão de cara com o esporte de alto rendimento para a pessoa com deficiência, né? E a partir disso, eu fui buscando, a partir da minha evolução anual, né, gradual, dentro do movimento, participar sempre do próximo desafio, que seria o mais difícil. Porque, para mim, o inicial era sempre você chegar, ter acesso à associação ou ao clube que você é vinculado para estar desempenhando o seu trabalho, né? Tendo em vista que a nossa sociedade, hoje em dia, como a da pessoa com deficiência, ela é muito pouco assistida e, particularmente, a questão das deficiências físicas e visuais hoje, para se movimentar numa cidade como o Rio de Janeiro, né, são bem paupérrimas com relação a calçadas e até transporte público. E, a partir de me desafiar, né, paulatinamente, semanalmente, e depois anualmente, conseguir participar das Paralimpíadas Escolares, que foram em 2009, e minha primeira competição. Depois nós fomos para o regional, que antes, no regulamento anterior do CPB, o regional ele era uma extensão do campeonato nacional, e você tinha todas as esferas, né, das categorias já disputando a fase regional, não só nacional como é hoje em dia. Então, eu cheguei até a ver o cara que ainda em algumas provas, recordista da categoria, atuando, né? Já se aposentou, hoje em dia não está mais, mas foi o meu espelho, e fui por aí indo nos regionais, e a partir daí participando de campeonatos brasileiros ou Opens internacionais dentro do país, mas ocorrendo em São Paulo, né, onde você tinha seleções e outras delegações aqui na cidade, na competição, e fomos participando de brasileiros. Aí eu entrei na faculdade, veio a questão do universitário, do Campeonato Brasileiro Universitário, que o comitê vem fomentando e trabalhando com a Comissão Universitária Nacional. E depois a gente vem encalhando com os campeonatos brasileiros, onde eu consegui, por muitos anos, figurar entre os 3 primeiros colocados e ser campeão brasileiro no último ano. Perfeito. Muito legal, muito legal. Felipe, eu estava conversando aqui com o doutor Ribamar, que é amigo do doutor Amazonas, né? A gente o quê? Doutor o quê? Ribamar. Ribamar? A Lívia conhece o doutor Ribamar. A Lívia conhece atacante, o doutor Ribamar. Ele joga, ele é atacante? Não, doutor, que isso? Ah, tá. E aí o doutor estava falando, a gente estava comentando, né? Eu, doutor Ribamar e doutor Amazonas. Vocês têm um grupo no WhatsApp? A gente tem um grupo no Telegram. Telegram. E a gente estava falando sobre o tema, né? Que a gente ia falar sobre inclusão e tal. E aí surgiu uma dúvida, por exemplo, a Lívia é uma das grandes referências na área do esporte paralímpico, principalmente por ser uma modalidade carente em termos financeiros, de estrutura, né? A gente sabe de toda a dificuldade, a gente vai falar disso também. Mas aí, já que a gente está falando de inclusão,
né, a gente tem aí essa lacuna aí no Telegram, que a gente estava conversando, sobre como a Lívia, ela percebe, ela entende da modalidade e a sua inserção dentro da mídia, né, dos veículos de comunicação, ou se a preocupação é apenas quando há eventos, né, como os Jogos Paralímpicos, ou esses eventos específicos. Queria que ela comentasse um pouquinho sobre essa relação da imprensa com a mídia. E com o Marcelo, Marcelo, você é estudante, né, universitário, estuda na maior universidade do Brasil, diga lá de passagem, né, não vou fazer aqui propaganda, mas a melhor é a maior, né, do Brasil, porque a gente trabalha lá também. E como é que é essa relação sua, cara? Acadêmico, atleta, dia a dia com os alunos? Você estuda num campus, né, que é um campus numa região com poder econômico maior, né, na Barra da Tijuca. E aí eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua experiência, essa sua vivência de chegar na universidade, né, ser um atleta paralímpico, como é que você convive no meio, se as pessoas elas conhecem, não conhecem. Também que você queria que você falasse um pouquinho, vou deixar o Marcelo iniciar, depois a gente passa para a Lívia, tá bom? Marcelo, diga lá, amigos. Então, assim, dentro do universo universitário, né, a questão do paradesporto, eu fui, desde o princípio, né, quando me veio a oportunidade, etc. e tal, eu pesquisei todos os nichos dentro do que eu queria fazer, que era comunicação social, né, dentro dos campos, o que fosse mais acessível, não em questão de chegada, não é questão de proximidade de casa, melhor dizendo, mas em relação à acessibilidade, porque, pasme, até para o deficiente fazer o ensino superior, você encara uma dificuldade muito grande, desde como você vai chegar lá até a própria estrutura. E isso independe de ser faculdade privada ou pública, né? É uma grande deficiência da nossa sociedade. Então, eu pesquisei essa questão, já foi algo mais ou menos esquematizado na minha cabeça, só precisava saber se havia viabilidade, prontamente me houve, e eu fui detectando, né, os elevadores, e tem também um corredor para saída de emergência em forma de espiral, que é onde eu descia, onde eu me amarro e descia varado nos primeiros anos, porque as pessoas correm normal, assim, andando, né? Eles saem correndo ou passam por você e não te nota, mas a cadeira descendo rápido e você tendo que correr dela, pensando que ela não tivesse freio, já começam a notar, o cadeirante aí, vou afastar, por aí vai. Aí fui fazendo essas experiências no início para dar o tom e me postar como um ser humano ali naquela questão, não com deficiência, mas como qualquer outro, porque a gente passa por essa questão de invisibilidade muito grande nessa nossa cidade, como eu falei anteriormente. E fui trabalhando com os meus colegas, eles não conheciam, já ouviam falar, assim, de Olimpíada, de Paralimpíada, mas nunca foram trazidos à tona a questão do dia a dia, da vivência, e do atleta, no caso, que usa cadeira de rodas, as necessidades. As pessoas não notam os banheiros acessíveis. Para eles, um banheiro comum é um banheiro comum e acabou. Então, eu fui trazendo essa minha realidade, né, de uma forma lúdica para a vivência deles, até o momento onde a gente precisou fazer N trabalhos, onde eles precisaram me conhecer onde eu morava, e quando, não aqui agora na Praça Seca, mas onde eu morava no Pechincha, que era um lugar ainda era um pouco mais acessível, eles conseguiam chegar e sentir bem a dificuldade, que a gente não tem calçada, então eu tinha que andar no meio da rua, e eles, cara, o carro vai atropelar você. Eu falei, não vai não, eu sou o professor Xavier. Só de olhar eles vão virar para o lado, que é o que acontece, entendeu? Não preciso falar, né, gesticular alguma coisa, mas só de ver o corpo presente ali se movimentando na sua direção, eles viravam para o lado, e eu aprendi a criar, a tornar a invisibilidade algo visível para o meu nicho, né? Para as pessoas que conviveram comigo e que convivem até hoje, entendeu? Mas
o que mais choca é essa questão de você não ter a mesma facilidade de chegar aos locais do que você, por exemplo, entendeu? Em relação de pegar ônibus, de você ter que se estruturar para subir uma rampa, entendeu? Com a mochila que, na maioria das vezes, ela vem super pesada, entendeu? Ou então o motorista tem que prover a acessibilidade dos ônibus, mas ele já te olha e já fala assim na tua cara: o elevador não está funcionando, como se fosse, você não pode ir nesse, espera o próximo. Isso, faça chuva ou faça sol. Mas a gente vai criando cascas e vai vendo o que há de positivo naquele dia que possa cobrir essa ausência de direitos, né? E por aí vai. Muito bom. Professora Lívia, fique à vontade, querida. Pois é, então, em relação à pergunta sobre a mídia, a gente vem ao longo dos anos tentando fidelizar um público que consuma o esporte paralímpico como um esporte de alto rendimento e não como um esporte social, né? Acho que no início, pelo menos no início do meu trabalho dentro desse meio, o que vinha para mim de matéria, né, de pedidos de matéria, era aquelas matérias de coitadismo, na verdade, de expor a pessoa com deficiência que pratica uma modalidade esportiva. A gente, ao longo do tempo, a gente está conseguindo trocar um pouco disso, na verdade, está desmistificando essa coisa do deficiente praticar esporte, e a gente está conseguindo vender o esporte paralímpico como um esporte de alto rendimento, assim como um esporte convencional. Nem sempre a gente consegue, mas eu acho que tem havido uma vitória bem positiva, até com o aumento da qualidade técnica dos atletas, da qualidade técnica da competição. Hoje a gente tem atletas dentro do cenário paralímpico que competem no convencional e no paralímpico, em igualdade, né? Tem casos, enfim, no atletismo, né, dos biprotetizados que conseguiram o índice olímpico, e aí já gerou uma controvérsia que aí agora os olímpicos acham que o paralímpico bioamputado tem vantagem em relação a que tem as duas pernas. Então, eu acho que a gente vem galgando no dia a dia um nível igualitário. A gente ainda não conseguiu, né, vender tanto quanto o esporte convencional, mas a gente vem melhorado bastante na qualidade das matérias vendidas para televisão, sabe? Eu acho que isso é muito mérito dos atletas e dos técnicos que temos hoje em dia, porque no início, como eu falei, que foi o que mais me motivou, eu vim no esporte convencional e entrei no esporte paralímpico já como técnica da natação convencional. E assim, eu via muita facilidade da minha equipe ganhar, porque antigamente, como o Marcelo mesmo falou, ele veio da Rede SARA, ou seja, veio da reabilitação. Grande parte das associações, elas tinham como vertente esportiva a reabilitação e não a competição em alto rendimento. Então, quando eu já pegava um atleta reabilitado, né, da fisioterapia e jogava ele num treinamento para a modalidade específica, eu fazia aí um campeão de prova em 2, 3 meses. Foi o que me motivou, claro, mas hoje em dia a gente já tem um nível técnico bem legal no Brasil. Fora do Brasil, a gente é a 5ª potência do mundo, né, pelo menos na natação, já brigando com a 4ª, mas antigamente nós éramos, sei lá, 20º, acho que 19º, uma coisa assim. Então, dentro desses 15 anos de trabalho do Paralímpico, a gente viu uma progressão no Brasil muito grande. E eu acho que a imprensa, ela vem acompanhando e vem amadurecendo muito isso. Hoje, os nossos principais campeonatos são transmitidos ao vivo pelo Sport TV, hoje em dia, canais abertos também já fazem essa transmissão de esporte, e a gente já tem público assíduo consumindo isso. Para a gente é excelente, porque é a forma que a gente tem de captar o patrocínio, né? Na verdade, o pessoal fala de patrocínio. Você não vai patrocinar uma coisa que não é vendida, que não aparece. Então, hoje em dia está um pouco mais fácil da gente conseguir vender o esporte paralímpico, tanto para o patrocinador quanto para a imprensa, pelo nível técnico que os atletas têm hoje em dia, graças a Deus. E Marcelinho. Muito bom, muito bom. E aí, Felipe, temos perguntas? Legal.
Temos. Eu posso fazer uma pergunta minha? Claro. Vou fazer uma pergunta minha. Assim, a gente começa a escutar os relatos e é importante que a gente continue batendo na tecla dos relatos e dando continuidade nessa linha de raciocínio que ambos colocaram sobre a inclusão, né? A inclusão na rotina, no cotidiano, no dia a dia, a inclusão na mídia, na televisão, para que as pessoas tenham um pouco mais de ciência, né, da condição em que esses profissionais da área, né, principalmente esses atletas e os indivíduos que têm a dificuldade durante a rotina, né, as pessoas precisam ter ciência do que cada um passa, do que essas pessoas passam, né, do que o Marcelo citou para a galera e o que passa. E aí o que acontece? Eu gostaria muito de saber, né, exatamente seguindo, né, pelo tema da nossa conversa, do nosso bate-papo, o que seria exatamente inclusão, né? E qual o papel do esporte para facilitar, melhorar e, de alguma forma, ser um caminho de inclusão dentro dessa população que é muito importante, que a gente precisa se tentar e ouvir, falar menos e ouvir. Então, Lívia, se você puder começar falando, fique à vontade. Eu acho excelente a pergunta, porque é um tema que a gente bate bastante do que é efetivamente a inclusão social. Então, eu tenho muito feedback assim, de empresas, de escolas, de estabelecimento como um todo. Assim, não porque a gente está buscando a inclusão social, porque a gente botou uma rampa, porque eu tenho um banheiro adaptado. Cara, isso é acessibilidade, isso não é inclusão social. Inclusão social é quando você propicia um espaço onde uma pessoa com deficiência ou uma pessoa que tem algum tipo de necessidade especial, ela se sinta realmente inserida naquele espaço. E é uma coisa difícil, porque, na verdade, não depende da empresa, não depende de você. Depende de uma simbiose entre o indivíduo e o local que ele está. Então, eu vejo o esporte como uma vertente muito importante nisso, porque quando a gente recebe crianças, às vezes jovens, mas o nosso maior público é infantil, né? Que a gente começa uma captação muito cedo, às vezes com 1 ano de idade. Mas, assim, quando a gente recebe uma criança de 6, 7 anos de idade, a gente vê uma criança, na grande parte das vezes, tímida, com uma família que super protege, ou uma criança que não tem uma família assídua e que se vira. E aí, na verdade, quando ela começa no esporte, ela já ganha uma autoestima muito grande. Ela já vê que ela é capaz de exercer uma coisa, uma função importante, uma função que ela tem uma progressão. Então, ela entra numa escola, vamos botar da natação, que é meu nicho que eu consigo explicar melhor. Ela entra numa escolinha de natação, daí ela passa no nível da escolinha de natação, e aí ela passa da piscina rasa para a piscina funda, e isso já é uma vitória. E aí ela já começa a participar de festivais, de competições regionais, de competições amistosas, e ela ganha uma medalha. Então, essa criança, ela já volta para a escola, ela não volta para a escola um menino da cadeira de roda. Ela volta para a escola um menino que usa a cadeira de roda, mas que ele é campeão de natação. E aí ele já leva aquela medalha para os amiguinhos, ele já leva aquela medalha para a professora, ele já quer falar sobre aquele esporte, falar sobre a conquista dele. Isso gera uma autoestima muito grande. Isso a gente tem feedbacks da família, a gente tem feedbacks da escola. Então, ele se encontra como um indivíduo parte daquela sociedade, seja um grupinho pequenininho de escola, seja um grupo maior de adolescentes, seja de se impor na família, entre os amigos. Então, ele já tem propriedade de falar que ele faz alguma coisa com excelência, de que ele é campeão de alguma coisa, enfim. Ele encontra uma autoafirmação, ele encontra naquilo ali um norte para se posicionar perante a sociedade. E aquela elevação da autoestima, ele consegue transpor aquilo ali na escola, na faculdade, no emprego, e ele já sabe melhor se posicionar perante os diversos problemas que a gente tem em sociedade como um todo. Então, na verdade, eu uso essa ferramenta esportiva para nada mais que aumentar a autoestima e apresentar tanto a família quanto a criança ou jovem com deficiência as reais capacidades dele. Isso aí, ele mesmo consegue transformar
dessa capacidade esportiva em capacidade para a vida, em capacidade profissional. A gente fala muito que a última coisa que ele pode parar de fazer, que um atleta meu pode parar de fazer, é estudar. Marcelo sabe disso. Então, ou ele estuda numa escola que ele prefere, ou dentro do Vasco tem a escola do Vasco da Gama, que é aberta também para atletas com deficiência. Dali, necessariamente, ele vai para uma faculdade. A gente tem convênios com algumas faculdades, praticamente todos os nossos atletas têm bolsa em faculdade quando não passa para uma faculdade federal. E daí ele já tem uma profissão, ou seja, no dia que ele deixar de ser atleta, ele tem a vida dele já norteada, e sabe se impor, e tem autoestima para se impor, tem todos os seus direitos na ponta da língua, bem como os seus deveres, sabe? E isso é a inclusão social, que onde ele vai, tendo acessibilidade ou não, como mesmo o Marcelo pode pontuar, ele sabe se impor, sabe como fazer aquilo. Ele não vê um obstáculo na frente dele, porque todos os obstáculos, o esporte já ensinou como ele vai passar por cima disso. Então, assim, a gente, através do esporte, fica tranquila que formou, além de atletas, campeões ou não, a gente formou cidadãos para a sociedade, sabe? Eu acho que a ferramenta de inclusão no esporte é essa. É por aí. Fique à vontade, Marcelo. Vai lá, Marcelo. Exatamente. Essa questão da inclusão social, na minha ótica, né, eu aprendi isso através do esporte, é aquilo de você estar no espaço e esse espaço não existir barreiras arquitetônicas, né, barreiras atitudinais, barreiras para você chegar nele, você simplesmente estar naquele lugar, independente da sua condição física, visual, intelectual ou motora, estar ali disputando, divulgando os espaços. Porque, assim, eu digo como uma pessoa que cresceu nesse meio, né? A questão da minha infância antes do esporte era uma questão totalmente, como a Lívia falou, né? Muito segregada, muito dentro da família. E a infância toda, até porque eu cresci próximos à comunidade, quando não dentro, a maioria das vezes, para não se envolver com o meio, eu ficava dentro de casa. Eu passei um quarto da minha vida dentro de casa, só indo a médicos e casa da minha avó, e voltando para casa, e escola, entendeu? O tempo inteiro, escola pública o tempo inteiro. Então, assim, dentro do ensinamento dentro de casa, a questão da pessoa com deficiência, ela fica até hoje, né, muito isolada. A pandemia que nós vivemos, que cada um teve que ficar um seu certo período dentro de casa, totalmente para se proteger e para proteger as pessoas que estavam à sua volta. A pessoa com deficiência vive isso quando nasce, ela vive isso desde do momento nascer até o momento que ela se descobre, ou através do esporte, sim, ou através da vida, né? Vai se envolvendo em lugares de fala, onde ela pode ser protagonista, aí que ela se expande, ela conhece outras pessoas, conhece outras vivências. Foi assim que o esporte paralímpico me encantou, porque eu poderia ser protagonista, eu sou protagonista da minha vida. Hoje em dia eu sei que eu sou protagonista da minha vida, e tudo que eu consegui, que eu conquistei até hoje, foi através do meu esforço, né? Apesar das barreiras. Então, a inclusão social que o esporte me trouxe e me fez olhar, me dá um olhar que, assim, a princípio, se eu for olhar as coisas aí para o lado de fora, com relação a oportunidades de emprego, essas coisas, eu vou olhar as oportunidades, mas com um olhar amplo. Se ele não for diverso para mim, eu nem vou tentar. Ou, aparentemente, se eu for convidado a estar presente hoje em dia e sentir essa questão, eu saio, porque me fere, me agride, entendeu? E como agridem ainda muitas pessoas, mas que, graças a Deus, há canais como esse, como a gente está conversando aqui hoje, há instituições, há clubes como o Paradesportos RVG, que estão aí para desmistificar e orientar pais e alunos, para que não tenham uma infância como
minha infância não foi ruim, não, mas que foi muito restritiva. Só em ver crianças em todos os espaços, ainda mais públicos, né? Porque somos diferentes, mas a diferença é justamente o que nos une. Muito legal. Bom, pronto. Esse tá legal, Lívia? Você tá... Lívia trocou de câmera. Tá ouvindo a gente, Lívia? Deixa eu só botar um mudo. Tá no teu mudo. Na verdade, vocês que têm que me dizer se tá legal. Agora tá legal, tá excelente. Vou jogar pra cá. Bom, Melhor? Tá ótimo. Tá bom, Felipe? Tá legal? Tá ótimo. Perfeito. Daqui, então. Bom, vou aproveitar então fazer a pergunta para o Marcelo, já que o Marcelo está falando sobre, né, somente a sua relação, né, com a sociedade, das suas experiências. Eu queria que ele me falasse um pouquinho da modalidade e os exemplos que ele tem dos colegas, né, de referência, tanto no Brasil quanto no mundo. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa questão e quem ele se espelha. E também pedir para a Lívia, né, comentar um pouquinho sobre essa questão do esporte paralímpico no Brasil, né? Como é que ele hoje se encontra, as dificuldades, os desafios, tá bom? Deixar o Marcelo aí começar. Fica, Marcelo, à vontade. Então, Erd, no início, né, o primeiro que eu tive contato, né, no esporte paralímpico foi justamente o Mauro Brasil, que foi o nosso padrinho, e é o nosso padrinho até hoje, né? Por mostrar essa possibilidade. Foi o primeiro que eu tive contato e que sempre deu apoio e suporte. Então, assim, eu tenho muito que agradecer a ele, assim como eu tenho a Lívia. Mas dentro do cenário nacional, eu posso pontuar o Danielzinho, né? O Daniel Dias, que além de ser um excelente atleta, é um ser humano excepcional, um cara extremamente acessível, assim, amigo, o Clodoaldo Silva, e o Caco, que é o José Carlos Afonso, né, que é o grande exponencial do nado borboleta lá da minha categoria, que eu tive pouca vivência, na verdade só ouvi uma vez antes dele se aposentar, mas que também foram exemplos onde eu me espelhei, na verdade, para poder construir uma imagem do Marcelo assim ideal para minha melhora de autoestima e assim consecutivamente minha independência e a minha vivência dentro do esporte ser tão boa como tem sido. Muito bom. Lívia, fala um pouquinho para a gente aí do cenário no Brasil. Depois, se você quiser, a gente pode entrar até de forma mais específica. Mas, e aí, como é que é o cenário hoje, a pessoa que fala assim, profissional, poxa, eu queria trabalhar com esporte paralímpico, né? Quais são as oportunidades, as dificuldades? A gente, né, você falou de forma aí, né, brilhante, que a gente tem aí um acompanhamento por parte da imprensa, né? Tudo bem que os esportes amadores, a imprensa ela tem um desejo muito maior no futebol que dá um retorno, né, financeiramente, né? Mas no caso aí dos esportes paralímpicos, das outras modalidades, como é que funciona isso? Atuação, né? Fala pra gente aí um pouquinho desse contexto. Edi, respeito, pergunta para mim que travou tudo aqui. Tá, vamos lá. Você trabalha já há bastante tempo dentro dessa modalidade, né, dentro do esporte paralímpico. Quais são os desafios, né, quais são as realidades e, principalmente, aquele jovem que deseja trabalhar, né, desenvolver trabalho, competências, estudos dentro dessa modalidade, é difícil? Fala para a gente o cenário hoje, Rio de Janeiro, Brasil, do esporte paralímpico. Então, na verdade, eu acho que o cenário Brasil é melhor do que o cenário Rio de Janeiro. O cenário Rio de Janeiro é muito complicado, acho que como tudo no Rio de Janeiro, né? A gente tem vivido um momento não tão bom no Rio, para não falar que é ruim, principalmente quando a gente vai para uma competição nível brasileiro. São Paulo está anos-luz na nossa frente, mas a gente resiste. Para a gente fazer hoje um atleta, para a gente convencer uma família de que aquela criança tem um talento,
e que ele pode sobreviver através do esporte, aquilo ali é um meio de vida, já começa de uma forma muito complicada, porque a situação que a gente vive no Rio de Janeiro já colocou as famílias numa situação de vulnerabilidade muito grande. Então, assim, para você ter alguém para levar uma criança ao esporte é um investimento familiar, ou seja, eu preciso de um pai, de um responsável. Se a gente está falando de criança, né? Não de jovem, mas de alguém que tenha 5 vezes na semana disponível para levar aquela criança no treinamento. E aí, quando ele passa a ser jovem, ele já facilita um pouco mais, que ele já começa a vir sozinho, mas aí já começa uma cobrança da família do que aquela parte esportiva vai render para ele, de como é que é esse investimento. Então, assim, além da gente ter que trabalhar a modalidade em si, a gente ainda tem que ter um poder de convencimento familiar muito grande de que aquilo ali vale a pena, tanto para a parte de saúde, né, da criança e do jovem, tanto não digo com a parte financeira, porque às vezes a criança e o jovem eles não recebem um dinheiro propriamente dito, embora a gente tenha aí o Bolsa Atleta, que começa com a categoria escolar nos 12 anos de idade. Mas grande parte dos nossos atletas eles têm bolsa na escola, em boas escolas, eles têm bolsa na faculdade. Então, se você for transformar esses investimentos em dinheiro, uma faculdade hoje é o quê? 1.000 e poucos reais de mensalidade. É o que aquele jovem recebe. Paralelo a isso, ele ainda tem um Bolsa Atleta. A gente tem empresas parceiras que contratam os nossos atletas como divulgadores sociais, ou seja, eles já fazem uns trabalhos de divulgação social, de palestra dentro das empresas. E isso a gente achou como um viés que ajuda a empresa por ele ter que ter cotistas, né? E a gente tem um programa muito legal de capacitação desses atletas para depois eles se tornarem funcionários efetivos trabalhando internamente nessas empresas. E aí, enquanto eles são atletas, as empresas liberam eles para participarem de treinamento. Então, a gente tem uma estrutura muito grande conseguida com o nosso esforço, ou seja, isso não foi nos dado, isso foi conquistado por nós, para a gente conseguir manter o esporte paralímpico nível nacional e internacional. É complicado, é uma luta diária, né? Hoje em dia, a gente vê poucos clubes de camisa trabalhando com o esporte paralímpico, na verdade, inserido no meio paralímpico, hoje em dia já tem bastante. A gente tem o Santos, tem o Corinthians, tem o Flamengo, mas agora que faz a base, a gente não vê isso, a gente vê muito time de camisa apoiando instituições que trabalham com paralímpico, né? Na verdade, ele veste aquela camisa para representar a instituição, mas não são eles que fomentam a base, eles não têm o trabalho ou a vontade, ou, enfim, de fomentar uma base dentro da tua estrutura esportiva. Mas hoje em dia existem programas como o do Comitê Paralímpico, o Comitê Brasileiro de Clubes, que fomenta, na verdade, a introdução esportiva, né? E uma das vertentes é que precisa ter esporte para deficiente. Então, é um meio que esses clubes que são filiados ao Comitê Paralímpico Brasileiro, ou Comitê Brasileiro de Clubes, eles vêm emprestar a camisa como ser atleta daquela instituição. É uma maneira que, bem ou mal, atende, né, ao edital. Então, assim, a gente tenta difundir a modalidade e sempre acha uma brecha para passar mais facilmente, sem ter que realmente parar e fazer essa inclusão. A gente tem, hoje, dentro do nosso projeto, atletas de alto rendimento que treinam junto com o convencional. Isso é inclusão social, sim, porém, quando compete, o paralímpico compete junto com o convencional, obviamente perde, mas compete. Nem todas as vezes perde, que a gente já ganhou algumas coisas no convencional também. Mas, para a gente usa isso como treinamento, porque quando a gente chega nas competições paralímpicas, o pessoal já está calejado, a gente já sabe onde erra, a gente já consertou todos os erros, e quando a gente chega nas nossas competições importantes, a gente vai para ganhar, e aí a gente vê o resultado do nosso trabalho como fruto de muita batalha, assim. Às vezes eu me vejo lutando sozinha, sabe? Porque a gente
precisa correr atrás de patrocinador, precisa fazer um planejamento esportivo, precisa fazer macro, precisa fazer micro, precisa passar esse treinamento diário para o atleta, e aí tem que se preocupar com ida de competição, tem que se preocupar com financeiro, tem que se preocupar com marketing, tem que se preocupar com captação. Então, na verdade, a gente é um pouco de gerente de marketing, um pouco de psicólogo, um pouco de nutricionista, um pouco de cada coisa. E isso a gente não vê no esporte convencional, sabe? A gente vê o esporte convencional à frente do Paralímpico nisso aí, tanto o Brasil quanto o Rio de Janeiro. Mas a gente tem melhorado bastante. Andamos a passos de formiguinha, mas temos conseguido progredir um pouco. Nossa, além das questões também sociais, né? Com os atletas, as suas famílias, e aí você tem, às vezes, um profissional trabalhando sozinho, ou 2 profissionais. O Marcelo citou muito bem aí o Mauro, né? Eu trabalhei com o Mauro, que é um fisioterapeuta referência aí na área, hoje está no futebol, né? Se eu não me engano. Então, assim, você tem bons profissionais que trabalham no esporte paralímpico, mas a gente sabe que são poucos, né? É difícil você ter uma grande quantidade de profissionais, porque não há também oportunidades para que as pessoas possam se inserir, né, nessa modalidade, nesse esporte. Né, Marcela? Mais ou menos assim, né, Marcela? A gente tem aí eu botei até umas fotos, tem uma foto aqui que eu achei, estava procurando aqui agora. Essa foto aqui foi onde, Marcelo? Nossa, tem medalha de ouro aí, rapaz. Aí, ó. Olha, acho que Curitiba. Olha o Adriel, eu lembro do Adriel, hein? Do Adriel eu lembro. Essa aí também, ó, Lívia ali no meio. Isso aí tá para nacional. Essa foi no CT. Ai, meu mascote. Ai, que linda essa foto. Que legal. Nossa, esse momento de competição deve ser algo sensacional. Você que é atleta, né, Marcelo? Sentir aquele friozinho na barriga antes de competir, de entrar. E aí, cara, o que você tem nesse momento de competição, né? O que você pode aí falar para a gente aí? Como é que é essa experiência aí? Ali é uma prova real do que foi feito, né? Ao longo de, no mínimo, 2, 3 meses de treino, né? E, consecutivamente, você vai ter que se resumir em alguns segundos. Em alguns segundos em determinadas provas. E aquilo do friozinho da barriga que ocorre, até porque dizem que quando a gente perde, isso é porque está próximo ou já chegou a hora de você repensar, né, se é aquilo ali mesmo que você quer. Então, assim, o friozinho da barriga que sempre ele ocorre, ele acontece, chega até a ficar meio que apreensivo, mas que ao mesmo tempo, quando cai, é aquilo que você treinou que vai fazer o diferencial, né? Não há sorte. Ao que você treinou, que você desempenhou durante esse período, né, de treinamento e que consecutivamente vai te dar o resultado. Que com certeza, se foi bem feito, vai te dar o resultado esperado, ou que se não teve um êxito durante esse período, ficar faltando alguma coisa, foi demérito de alguma parte do treino que você, como atleta, não desempenhou. Legal. Assim, a gente que já teve a experiência de poder vivenciar um pouquinho, né, dessa rotina dentro do esporte paralímpico, a gente acaba criando, né, tendo algumas, né, dúvidas e quer entender um pouco mais sobre todo esse percurso, todo esse caminho, né? A gente sabe que a gente já tem muitas modalidades dentro do esporte paralímpico, e para cada modalidade a gente tem as classificações funcionais dentro de cada uma das modalidades, né? Então, o pessoal que assiste a gente aqui quer entender um pouco mais, né, sobre como você chega àquele esporte e, ao ponto que você chega àquele esporte, como é que é feito a classificação funcional. A gente sabe que a classificação funcional é diferente para cada modalidade, né, mas se vocês puderem fazer um apanhado geral para que quem está assistindo a gente possa entender um pouco mais, seria bem bacana, né? Como é que é o processo de chegar ao esporte e aí, né, a classificação específica de cada modalidade em si. Marcelo, se você puder falar, e aí seguir dentro da sua modalidade, ficaria muito legal também. Fique à vontade.
Então, Felipe, a gente chega, né, ao esporte paralímpico muito por conta da reabilitação até hoje, mas há também o viés de, hoje em dia, como a questão do esporte paralímpico, apesar de ser um segmento fechado, nós ainda conseguimos chegar em outras famílias, seja por reuniões de amigos em comum ou então conhecidos que possuem uma criança, e aí você detecta essa criança nesse mesmo ambiente social que a gente se encontra e começa a analisar, aí faço a discussão, vira e mexe, eu chego até hoje na Lívia e falo, aí Lívia, conheci uma pessoa com perfil tal, etc., com a idade, 6, 7 anos, sabe nadar. Aí a gente vai conversando e aí aí no final da conversa é sempre traz para cá que a gente vai fazer uma avaliação e avaliação não avaliação funcional já para inseri-la de fato no esporte paralímpico, mas é uma avaliação motora e cognitiva para ver até que ponto a gente pode estar inserindo a criança a estar nadando efetivamente para quando houver a oportunidade, se ela tiver já idade competitiva, de estar competindo, ou não, se ela ainda for criança, né, a gente avaliar para ver se consegue, de repente, estar participando das competições com as crianças que são as Paralimpíadas Escolares, geralmente. E com relação à classificação funcional, que a Lívia vai falar um pouco melhor sobre, basicamente o que há é um agrupamento de lesões específicas que, no final de um somatório ou de uma subtração de classificação, né, dos membros superiores, inferiores, a questão do movimento do tronco, se você consegue ter efetivo ou se você não consegue ter, vão te dar um resultado que te habilitam a estar nas classificações funcionais do CRAU, que é de S1 a S10, e nas do peito você tem o S vem sempre na frente por causa da natação em inglês, né, do swim. E o B, quando ele aparece, é porque é a classificação do peito, que vai de SB1 a SB9, e a do medley, que vai de SM1 a SM9. O restante é mais específico, técnico, é com a nossa coordenadora, a Lívia. Tá, pessoal. Marcelinho deu uma resumida na natação. Na verdade, a gente norteia, quando uma criança chega para a gente norteia ela para uma modalidade esportiva que atenda ao tipo de deficiência dela. Até para a gente conseguir, na verdade, dentro do movimento, ter uma competição leal, né, equiparar tipos de deficiência, a gente tem esportes mais específicos para cada tipo de deficiência. Então, a gente vê muito assim, pai chegando com uma criança, às vezes, amputada de braço, meu filho quer jogar futebol. Não que ele não possa jogar futebol, mas não existe uma competição oficial de futebol, oficial que eu digo é dentro do leque paralímpico, né? Para uma criança amputada de braço. Existem 2 tipos de futebol dentro do leque paralímpico. Na verdade, agora é só um, que é o de 5, que é o para cego. O de 7, ele saiu na última edição, a gente não vai ter agora em Tóquio, mas provavelmente volta para a França, que é o de paralisado cerebral. Então, assim, cada modalidade, ela tem um nicho de deficiência atendido. O judô é para cego, a gente tem uma modalidade específica paralímpica, que é o goalball, que também é para cego, a bocha é para tetraplégico. Então, assim, a natação e o atletismo, a gente fala que são carros-chefes, porque eles contemplam praticamente todos os tipos de deficiência. Então, na natação, como o Marcelinho já falou, a gente tem as classes de deficiência física, que vai do S1 ao S10, onde o S10 é sempre o menos comprometido, e o S1 é sempre o mais comprometido. Aí o S11 ao S13, que são de deficiências visuais, onde o 13 é o baixa visão e o 11 é o cego, né, o deficiente visual total. O S14, que é uma categoria exclusivamente para deficiente intelectual. O atletismo ele funciona mais ou menos da mesma forma, porém ainda separa mais entre track field, né, que é pista e campo. E as siglas na frente são sempre a modalidade específica em inglês. Então, na natação é o S,
No atletismo, a gente tem o T, que é de track, a gente tem o F, que é de field, e assim a gente vai tentando categorizar as pessoas de modo que a deficiência se equivalha. Nem sempre a gente consegue, a gente já viu aí N pontuações, mas por que o cadeirante compete com o anão? Quando a gente leva um atleta para uma banca de classificação, tem necessariamente um fisioterapeuta ou um médico, que faz o teste de banco, né, que é a mensuração, enfim, são testes específicos, né, na maca, e depois esse atleta vai para a água ou vai para a pista, ou vai para a quadra, e aí ele é avaliado por um profissional de educação física, e aí todos os tipos de dificuldade, de falta de membro, de deficiência, enfim, são retirados pontos. Por isso que o topo da categoria, a pontuação maior, são de deficiências leves, e aí vai retirando ponto até que o cara chegue lá no S1, que são as pessoas mais comprometidas. Então, todas as modalidades seguem mais ou menos esse protocolo, esse norte, e cada um nas suas especificidades, entendeu? O basquete é para cadeirante. Uma vez a gente viu aí uma... Como é que fala? No revezamento de tocha, se eu não me engano, o cara que era cadeirante do basquete, ele caiu com a cadeira e ele levantou sozinho. A gente tem pessoas que andam no basquete, porém tem comprometimento de membros inferiores. Então, como é que se equipara isso? Existe a pontuação, né? Quem tem movimento de tronco maior é uma pontuação maior, e aí quem não tem movimento do membro é uma pontuação menor. O time se faz com uma composição de pontos, mas todos os atletas, mesmo se ele anda ou não, se ele é amputado e pode andar com prótese ou não, jogam todos sentados na cadeira de roda para nivelar. Então, assim, tem toda essa preocupação da gente tentar deixar a coisa mais competitiva no mesmo nível. Nem sempre consegue, porque cada deficiência é uma, cada síndrome é uma, então dificilmente você vai ter. A gente tem os perfis de classe, né, que é uma amputação, mas assim, a gente tem as malformações, e aí a gente tenta fazer a equiparação o máximo possível. E funciona mais ou menos assim a classificação funcional. Se é que deu para entender. É muita informação. Aula. Claro que deu. Aula. Respondi, Felipe? Deu para pegar muito bem. Claro, sem dúvida. E ela a Lívia até colocou alguns pontos interessantes, né? Que tenta classificar da melhor forma possível, né? No judô, a gente tinha uma dificuldade, né? Porque o B1, B2 e B3, independente da acuidade visual, eles lutam entre si, né? O Teonório, o que é o multicampeão olímpico, né? O cara tetracampeão olímpico, não enxergava nada. Chegou um certo ponto que ele começou a competir com uma galera que tinha uma certa visão. Apesar da gente entender que o judô ele tem muito mais do que da pegada, do sistema proprioceptivo, do que propriamente dito da própria visão, mas se tem uma certa vantagem, né? Um B3 com B1 tem uma certa diferença aí, e a gente viu num certo momento o Tenório reclamando bastante, né? Então, é uma questão que naquele momento ainda, né, e é claro que é um processo de evolução, de melhora da avaliação, do que tem que ser feito, né? Eu acho que o principal ali era a questão da inclusão, mas a vitória sempre é gostoso, né? O Brasil sempre teve bons, excelentes resultados dentro do judô, né, que eu sempre acompanhei. Eu tive contato com a Carla, que ela foi até aluna da universidade também, que também foi multicampeã dentro do judô. Então, é muito bacana. E, assim, é sempre importante que essa informação seja disseminada, porque a mídia está aí, o esporte está na mídia, está aparecendo direto na televisão, e o pessoal que quer assistir, ele tem que entender minimamente como é que são as regras em cima da classificação funcional. Então, foi ótimo, Lívia, obrigado. E Marcelo também trazendo um pouco dessa experiência. E ouvindo isso do Marcelo, dele olhando, sempre está percebendo como ele pode ajudar e auxiliar e levar para o esporte, isso é muito legal, isso é muito bacana, né, não, Edir? Verdade. A gente está chegando aí quase o final dessa nossa resenha. O Marcelo está super bem vestido, né? Diga-se de passagem. Né? Marcelo, mostra mais um pouquinho essa cruz de malta aí, Marcelo, que essa cruz de malta é bonita, hein? Ó, mostra, olha isso, rapaz, olha lá. A Diadora mais ou menos, né? Não vamos da Diadora não, mas a cruz de malta é muito grande. E não tem como a gente não falar desse clube que representa muito contexto social
no esporte do Brasil, né? A gente tem, não é só porque todos nós aqui somos vascaínos, que, né, Felipe? O Felipe, inclusive, jogou futsal no Vasco, né? Tem um coração aí vascaíno. A Lívia... Cantei casaca. A Lívia tem toda uma história, né, no Vasco. Eu também trabalhei muitos anos no Vasco. E o Marcelo representa, né, o Clube de Regatas de Vasco da Gama. E, para quem não sabe, acredito que todos... e se não sabe, tem que ter na escola, tá? Na terceiro, quarto ano do ensino fundamental, tem que ter lá nos livros de história o que o Vasco representou, né, na sociedade, com a luta contra o preconceito, né, ajudando sempre os menos favorecidos. E o projeto, né, dos esportes olímpicos, ele só aconteceu de fato, né, durante alguns anos no Clube de Regata Vasco da Gama, ainda continua ocorrendo por causa da professora Lívia. Isso aí é notório, isso aí, se você não sabe, é só você escrever Lívia Prates no Google, você vai conhecer toda a história. E aí eu queria saber um pouquinho do Marcelo, o que quer representar, né, essa Cruz de Malta. Eu mostrei algumas fotos aí, a gente tem vários atletas conhecidos, né, pessoal da área do esporte conhece, o Marcelo é um deles. E aí, Marcelo, como é que é você representar um clube hoje que é a referência? Cara, você fala isso, me dá uma arrepiada aqui, que eu lembro da minha época que eu jogava no Vasco, o ginásio lotado. Cara, é sacanagem. A gente tá brincando aqui, você fica sacaneando o meu time. Eu sou flamenguista, mas assim, é sacanagem ver aquele ginásio lotado e a gente fazendo uma prévia do jogo de basquete que ia acontecer logo depois. Não tem nem o que falar, mas deixa o Marcelo falar que isso mesmo, porque quando coloca essa camisa aí, cara, é diferente. E ele sabe disso. Eu queria que ele falasse um pouquinho sobre essa relação dele com a instituição, o que ela representa. E eu também queria que a Lívia falasse um pouquinho sobre a relação dela com a instituição, né? A gente viu aí nos últimos dias uma relação de término do esporte paralímpico, né? Ainda mais um clube que tem uma responsabilidade tão grande, e a torcida toda abraçou, né, o esporte paralímpico, a Lívia. Também queria que ela falasse um pouquinho sobre essa relação. Eu acho que aqui a gente está bem à vontade, por mais que vocês também não queiram, né, abordar, fiquem à vontade, mas acho que esse é um momento muito importante, pelo menos para mim, né, do amor que eu tenho pela instituição, pela gratidão que eu tenho, né? Foram 15 anos trabalhando, então sou muito grato, e eu sei que quando a gente veste esse uniforme, a gente representa aí toda uma história, né? Não é tão simples. Então, Marcelo, fala um pouquinho aí sobre esse contexto aí pra gente. Então, Erdi, eu até já falei isso com a Lívia já algumas vezes pessoalmente. Meus pais, eles não são oriundos daqui do Rio de Janeiro, né? Minha família, ela começou no Nordeste do Brasil. Minha mãe é paraibana e meu pai é baiano. E, assim, do campo mesmo, uma galera do rural, 100%. Até se tivessem a oportunidade de estar aqui, você vê questão de campo, tudo que remete à planta, a casa aqui é cheia disso. Minha mãe gosta e meu pai é totalmente envolvido pela área da arte, da música. Meu pai é músico. E, assim, os dois nunca tiveram a paixão ou frequentar ou torcer por clube nenhum, por conta justamente dessa questão deles de serem totalmente da área do campo e áreas distintas de gosto, né? O futebol, assim, nunca foi o futebol ou a questão esportiva, nunca foi o foco principal. E desde o meu nascimento, né, eu tenho mais 2 irmãos sem deficiência, eu sou o único com deficiência aqui em casa, e precisei estar muito mais do que meus irmãos na pediatra. E num desses encontros, né, nesses primeiros encontros, a pediatra, ela no consultório dela, ela tinha caravelas no porta-retrato, ou tinha a Cruz de Malta no quadro, alguma coisa assim do tipo. E eu lembro, desde pequeno, ela falava nas consultas, ela perguntava qual era meu time. Mas eu não tinha conhecimento e nem dominava meus próprios pensamentos, e cheguei até a ser mal influenciado, né? E quando ela me perguntava muito novo, eu falava de Mulambo, né? Falava de Flamengo. Mas
que ela, ao longo desse contato com ela durante alguns anos, ela martelava na minha cabeça, na cabeça da minha mãe ou do meu pai, quando a gente se encontrava nas consultas. Falava, não se importe que ele vai ser vascaíno de qualquer jeito. Não tenha dúvidas disso. Ele vai ser vascão, vocês vão ver só, ele vai ser vascaíno, que não sei o que, não sei o que lá. Aí fui crescendo, perdi o contato com ela, né, a partir do momento em que as instituições de reabilitação começaram a melhorar. Eu saí da Fiocruz e comecei a frequentar a BBR, depois a Rede Saara, e não perdi o contato com ela. E aí, com a Rede Saara, né, foi aonde eu conheci o esporte adaptado e, consecutivamente, conheci a Lívia, com o projeto adaptado do esporte paralímpico. E, cara, depois que eu fui saber que a gente estava entrando nessa área que o Vasco não conhecia também essa história de inclusão, essa acepção de negros, até por conta dessa minha ausência de histórico de time dentro de casa. Então, eu fui conhecendo aos poucos depois. Eu falei, cara, que história bacana, né, bicho? E não só pelo time, que hoje em dia a gente carece, né, de um protagonismo dentro de um cenário nacional, dentro do futebol, mas que dentro das tradições, né, as regatas ainda tiveram um certo protagonismo. Só esses últimos anos que relativamente tem acontecido alguma coisa ou outra, mas o paradesporto foi se tornando, dentro desses 10 anos, algum bem imaterial do clube, né, e que foi ratificado, né, através de uma decisão totalmente arbitrária, o que ocorreu no início da pandemia, né, que eu não tenho nem palavras para qualificar, né, de tão ruim, de que agregou de pensamentos, de questões negativas, né, porque tinha uma galera nossa que estava começando a entender, a entrar no intuito escolar, né, de começar a se habitualizar com a água, questão de se promover dentro do esporte, enfim, começando a trilhar o caminho que eu comecei, mas que foi interrompido arbitrariamente e com uma decisão que não teve uma justificativa de acordo com o nosso cenário atual de clube, que nosso cenário atual naquela época. Então, mas que, graças a Deus, hoje em dia já está tudo se resolvendo. Então, essa questão do clube, eu acabei me tornando uma promessa de lá do passado, né, dela, e que hoje ela estava tão certa que eu, além de ser torcedor, sou atleta e tive minha contribuição, né, dentro do cenário esportivo. Então, é só paixão. Falar de Vasco, para mim, é falar de amor, de paixão incondicional. Muito bom. É fora a referência para as crianças, para os jovens, né, que estão iniciando, né, Lívia? Pois além disso tudo que o Marcelo já pontuou, na verdade, eu não falo Vasco como instituição. O Vasco como instituição é uma outra coisa, mas as pessoas que estavam naquele momento, salvo raras exceções, elas esquecem que o esporte é que faz o torcedor. Na verdade, tem pessoas que nascem Vasco, que já é aquela herança genética de pai para filho, mas tem pessoas que se tornam Vasco pela história do Vasco, pelo acolhimento que o Vasco faz, seja com negro, seja com menos favorecido, seja com a pessoa com deficiência, com todas as minorias. Então, assim, internamente, assim, eu não gosto de expor os meus atletas, embora eu tive que fazer por algumas vezes quando tentaram terminar com o esporte paralímpico. Vamos fazer uma aspas aqui, não conseguiram, porque hoje a gente continua dentro do Vasco. Tiveram pessoas, na verdade, que depois que se tentou terminar com o esporte paralímpico, que tiveram conhecimento do que é o esporte paralímpico em si. Então, pessoas que no início falaram assim, tudo bem, terminaram com uma parte social do clube. Embora, no meu ver, nem se fosse uma parte social, estaria tudo bem. Porém, depois que eles descobriram o que é a força que o esporte paralímpico tem, não, Lívia, foi errado. Eu vou brigar por vocês aqui dentro, sabe? Então, assim, de todo ruim foi bom.
porque a gente mostrou, a gente teve mais exposição, as pessoas procuraram saber o que é, e assim, a gente conseguiu uma coisa inédita no Vasco, principalmente nos tempos de hoje em dia. A gente teve o apoio de situação, de oposição, de grupos políticos, de grupos de torcida, de beneméritos, de todos em prol do esporte paralímpico, todos em prol da inclusão e da história que o Vasco representa em relação a isso, sabe? Mas, assim, me comoveu muito um aluno nosso, de 6 anos, né? E ele falou assim, tia, você falou para o presidente que a gente também é Vasco? A gente é deficiente, mas a gente também é Vasco, sabe? Isso me comoveu de uma forma, assim, cara, alguém precisa ver isso, sabe? Mas, assim, o esporte paralímpico é do Vasco, o projeto é do Vasco, as pessoas passam, o Vasco fica e o esporte paralímpico fica, entendeu? Então, assim, hoje a gente está dentro do Vasco, a gente continua fomentando o esporte dentro do Vasco e, assim, esperando acabar isso tudo para a gente voltar a ser Vasco, para o Vasco voltar a ser Vasco, porque é uma paixão tão grande que a gente acaba que todo mundo fecha os olhos para as brigas políticas, para, sei lá, todas essas brigas que a gente tem hoje em dia, e a gente só quer o Vasco de volta. A gente só quer fazer o nosso trabalho, a gente só quer fazer a nossa inclusão, a gente só quer poder abraçar essa minoria e falar assim, não, olha só, aqui na história do Vasco, aqui dentro do Vasco, vocês têm um espaço, esse espaço é de vocês, e vocês, através do esporte, através do Vasco, vão ter uma inclusão social. Essa é a nossa mensagem, e essa certamente é a mensagem que o Clube de Regatas Vasco da Gama quer passar para essas pessoas e para a sociedade. Independente de quem é, qual é a cor, qual é o presidente, isso não interessa. Isso é uma história da instituição, e as pessoas precisam de entender isso. Quem sentar lá na cadeirinha de presidente tem que ler e saber a história da instituição. Seja com a Lívia, seja com o Marcelo, seja com o próximo, não interessa quem é que está à frente, mas isso tem que existir. Isso é do Vasco. E é isso que as pessoas precisam saber. Isso. Não é a Lívia, não, Marcelo, não. Eu encontrei isso na internet sobre essa. Não, perfeito. Eu queria. Vocês estão me ouvindo, aí deu um delayzinho aí na minha. Mas vocês estão me ouvindo. Eu queria até falar algumas coisas, mas não vou me estender, não, porque esse assunto aí é um assunto que mexe muito com a gente, né? E só realmente lamentar, né? Porque não somente o esporte não ter a valorização devida, mas o Clube de Regatas Vasco da Gama ele foi criado para 2 coisas. Não sei se o Felipe sabe. Você sabe, Felipe, por que o Vasco foi criado? Você já comentou algumas vezes, mas é sempre bom retificar. Você esqueceu. O Vasco foi criado para ganhar do Flamengo e para ajudar os menos favorecidos. Tá? E... Pelo menos um deles está acontecendo. Ó, realmente, 3 anos. Tem um presidente lá que está 3 anos jogando com o jogador do Flamengo. Isso aí é triste. Mas, deixando o nosso lado torcedor. Não, a gente não vai, a gente não aqui é imparcial, a gente não fala aqui de política. Mas assim. Se eu quiser falar, eu vou falar, não estou nem aí. Não, você falava no começo, Lívia, no começo, ele botava, tinha um quadro, a gente não tinha um cenário, né? A gente começou a ter patrocínio da Itaipava tal, a gente conseguiu um cenário. Ele botava uma foto do Lula atrás dele. E aí viu uma cerveja do Lula. Aí o pessoal bolsominion, o pessoal do Bolsonaro começou a reclamar, ele pipocou e nunca mais... Então ele tem medo também de falar de política. Ele fala, mas é frouxo. Na verdade, o Erdi offline me podou, entendeu? O Erdi só fica me podando. Mentira. Segura a onda, Felipe. Felipe não sei o quê, Felipe não sei o quê. Aí eu fiquei acanhado, sabe? Não, aí eu tô aqui, o Felipe acanhado. É porque eu bebo água, eu parei de beber cerveja ao vivo, porque 2 horas de programa bebendo cerveja, chegava no final, eu já estava falando mal dos outros, já estava reclamando. Aí eu parei de beber. Ainda bem que eu não bebi, porque esse tema aí é um tema que mexeu, não somente mexe com a gente, mas o Brasil todo. Isso foi comentado no Brasil todo. Assim, a gente está dando um passo para trás, né? Quando se deveria dar um passo para frente. Então, hoje a gente está recebendo vocês aqui, é um motivo de muito orgulho, né? Porque assim, é a oportunidade de ouvir, né, um profissional, um atleta, né, que convive no dia a dia, falando sobre a experiência dele, e uma profissional de educação física, referência acadêmica, ética, que tem uma história linda. Então, assim, poxa, a gente quer justamente isso, valorizar, né, Felipe?
o esporte cada vez mais e incentivar para que as pessoas possam também, né, consumir, né, investir, né, Felipe? Sem dúvida, sem dúvida. E assim, o Vasco é uma referência, né, em todos os sentidos, né, de inclusão, de esporte olímpico, esporte paralímpico, sempre foi, e a história mostra isso, né? Então, eu acho que é de suma importância a gente falar sobre isso aqui. Mas tudo que é bom acaba terminando, né? Mas eu acho que foi muito proveitoso, a galera vai consumir muita informação importante aí, e a gente sabe, a galera que está assistindo tem os contatos, né, tanto da Lívia quanto do Marcelo, qualquer coisa manda mensagem, mas eu queria que os dois fizessem as considerações finais e pudessem, né, além do contato do Instagram, pudesse passar algum outro contato, caso alguém queira conversar com vocês, e dar um recadinho final aí para a galera sobre a questão da inclusão, né, como é que pode procurar, que caminho seguir, né? Então, dentro dessas considerações finais, se vocês puderem dar esse recadinho, seria muito legal. Marcelo, fique à vontade. Prontamente atendido via a minha coordenadora Lívia. Andy, Felipe, muito obrigado. Tá? É um prazer para mim estar podendo contar um pouquinho da minha história e contar também do meu interesse, do meu clube Vasco da Gama e da minha instituição Paradesporto CRVG, na qual eu tenho muito carinho e admiração por estar fazendo parte dessa história. Dizer que estou aqui, meu Instagram está aqui, para qualquer dúvida com relação ao esporte paralímpico, às questões de inclusão, acessibilidade, né? Falar que a inclusão só é realmente feita a partir do momento em que a gente deixa as barreiras de lado, né? Os grandes muros que nós, como sociedade, criamos para segmentar as pessoas e derrubamos e construímos pontes. Pontes essas que dão acesso à cultura, à saúde, à educação, a todos, porque o normal, na verdade, é a biodiversidade que nós temos em volta, né? É ser diverso, é ser diferente, né? Essa questão toda com relação a isso, e dizer que estou mais uma vez muito grato, e é isso, galera. Valeu, abraço. Boa. Então, pessoal, a gente primeiro agradecer ao Lidia e ao Felipe pelo espaço, pelo papo legal. É sempre legal estar com amigos e falar do que a gente gosta, do que a gente ama, do nosso projeto, enfim, dos meus atletas, que para mim é quase filho, sabe? É uma relação muito próxima, até porque a gente convive todos os dias. E realmente me colocar à disposição para dúvidas de acadêmicos, para dúvidas de pais com crianças com deficiência, para dúvidas de pessoas com deficiência, enfim. Meu direct, eu, na verdade, sou viciada em rede social, então meu direct eu estou sempre respondendo, pode até ter um delay, porque o dia a dia é pesado, e tem treino, e tem filho, e tem um bocado de coisa, mas certamente vai ser respondido. E deixar também o Instagram do projeto, que é o @paradesportocrvg, que a gente também responde, na verdade, todos os técnicos têm acesso ao Instagram do Paradesporto. Então, assim, a gente consegue nortear as pessoas para as modalidades mais específicas, mas em qualquer Instagram dos meus atletas, a gente vai conseguir acolher, vai conseguir orientar, vai conseguir fomentar essa parte de esportes paralímpicos. Dizer que, além de uma honra desse papo entre amigos, o projeto está sempre aberto a tudo, a novos atletas, a novos alunos, a estudantes, enfim, qualquer coisa que agregue valor às crianças e aos meus atletas vai ser sempre bem-vindo. Nem que seja um oi, a gente está junto, é bem-vindo. Tudo que é para o bem, pode vir que a gente vai agregar valor. E convidar todo mundo, além de acompanhar o Paradesporto CRVG, acompanhar os nossos resultados, ajudar a gente a divulgar isso, e a fomentar não só o Paradesporto do Vasco, como um Paradesporto como um todo no Rio de Janeiro e no Brasil, para que cada vez mais a gente chegue num alto rendimento e tenha público consumindo essa modalidade, porque é muito legal, é muito divertido. Eu desconheço uma pessoa
que sentou para ver uns Jogos Paralímpicos, uns Jogos Pan-Americanos, que não ficou encantado, que não achou aquilo muito legal. Então, de antemão, já deixo o convite e agradeço o espaço. Muito bom, gente. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado pela presença. Vocês deram um show. Obrigado. E só ganhou quem assistiu a gente ou quem vai assistir a gente depois, tá bom? Um beijão. Boa noite aí para todo mundo. Beijo. Valeu. Valeu. Tchau, Marcelo. Tchau, Lívia. Pronto, tirei eles aqui. O pessoal já tem que ir trabalho. Fechamos mais um programa Chopp na Ciência. E aí, Filipão? Top, hein? Cara, ó, vou te falar uma Muito coisa. bom, né? Vou te falar uma coisa. Cara, calma aí, cara. Tô falando que você já tá botando música, cara. No fundinho, no fundo aqui, no fundo. A gente... Você sempre me pede para colocar uma musiquinha no fundo. Fala, pô. Muito deselegante, cara. Muito deselegante. Ora, Ed, eu tô te ouvindo, eu quero ouvir o que você tem para falar. Você sabe que eu sempre te dou muita atenção. Mas você... Tira essa música brega aí, cara. Que música brega? É Los Hermanos, cara. Pô. Tira essa música brega. Olha só. O programa hoje, cara... Pô, a gente estava precisando falar disso, sabia? Né? A gente não tem falado tanto da questão social. Foi a primeira vez que a gente falou de esporte paralímpico. Então, assim, cara, o programa é agradável, né? E, assim, é importante porque a gente tem que dar espaço para as pessoas, né, dentro dessa área social, se expor, falar, trazer um pouco da realidade. E quem consome, né, o Chopp na Ciência precisa estar atento sobre isso também. Isso faz parte da nossa vida, né? A gente escutou alguns relatos, tanto do Marcelo quanto da Lívia, principalmente do Marcelo, né? A questão da gente colocar tanto de lado esses problemas sociais que a gente coloca essas pessoas como se fossem pessoas invisíveis, como se fossem pessoas, né, que estão ali, tipo, praticamente dane-se. Né? A Lívia colocando também o relato de pessoas dentro do clube que em algum momento, né, se viu cego para aquilo tudo, para aquela realidade. Felipe. Né? E depois que conheceram, mudaram completamente a visão. Entende? Então, isso precisa ser disseminado, dissipado, falado e debatido. Né? Não, tu falou a questão do clube, eu acompanhei, né, um tempo o trabalho da Lívia. O Vasco em 2017, 2017, o Vasco tem um parque aquático. E esse parque aquático, ele simplesmente acabou na época. O Vasco não tinha dinheiro. O Vasco passa muito tempo, isso aí todo mundo sabe, passa dificuldades financeiras já há um bom tempo. Né? E nesse período, nessa época, o Vasco não tinha dinheiro para água. Cortaram a água em São Januário. E a água, a gente está falando que não é R$500, é 100 mil, 50 mil por mês, 200 mil, uma coisa... Né, cara? O clube não tinha esse recurso. E eles começaram a usar a água da piscina. Você já viu o Parque Aquático de São Januário? Ele é imenso, ele é lindo. Naquela época, em 2000... antes, 2015, 2014, começaram a usar a água da piscina para molhar o campo, para molhar o gramado de São Januário. E aí o que aconteceu? A água acabou, né? Ficou sem água, o Parque Aquático que trincou, ela travou e quebrou o Parque Aquático. E para reformar aquilo, a Lívia, né, ela conseguiu um recurso junto à Confederação Brasileira de Esportes, uma sociedade específica, esqueci o nome, e conseguiu, né, todo o investimento necessário e reformou todo o parque aquático. Né? Então, assim, e aí, recentemente, o clube resolveu acabar com o esporte paralímpico, que é uma merreca por mês, uma merreca. O presidente foi super questionado, foi extremamente negativo para a imagem dele. E só que aí, quando tiraram o Paralímpico, mas a Confederação Brasileira falou, olha, mas toda a estrutura que foi colocada no Vasco, né, foi por causa dos esportes paralímpicos, não tem como tirar, não tem como acabar. Então, assim, é de uma falta de compreensão dentro desse contexto do esporte e o que o clube representa para aquela comunidade em volta. Eu mesmo já tive a oportunidade de encontrar um garoto que não tinha uma perna, indicar ele para a Lívia, e fui encontrar esse menino uns 2 anos depois. Ele veio me agradecer, me abraçar, que estava lá competindo, eu não acreditei. Falei, nossa, porque no futebol não tem isso. O garoto quer fazer teste, vai lá, faz teste, ele não passa, é difícil. Né? E aí você vê assim, poxa,
Enfim, cara, pena que a gente não tem muitos projetos desse tipo, Felipe. Porque, infelizmente. Né? Infelizmente. Mas foi legal, cara. Foi bacana, foi bem legal. E a gente escuta tudo isso e, assim, a cabeça mexe, a gente pensa, repensa as nossas atitudes, né? Cada dia, eu acho que isso é importante. A cada dia a gente está sempre repensando as nossas atitudes, a forma de olhar, a forma de seguir o nosso cotidiano, a forma de, né, olhar para o próximo. Isso é muito importante e tem que bater nesse ponto específico para quem está assistindo e para quem vive isso. Eu acho que isso é essencial. E fora o esporte como, de fato, um condutor importante para a inclusão. E a gente tem isso, né, de forma bem clara, mas, no final das contas, o que falta também são políticas públicas para ajudar nesse contexto. Bom, Felipe, recados. Fechando mais um programa, 26º programa, está acabando, faltam 4 programas. Com o especial. Com o especial de Natal, não é isso? Isso aí. E a gente tem, o quê? Por volta de dezembro, a gente tem esse especial já marcado, ao vivo? Ao vivo? Ao vivo? Será? Eu acho que vai ser ao vivo, hein? Vai depender de você. Aguarde e confira. Vai depender das provas, fala. Não, isso aí já acabou, até lá já acabou. Ela já acabou, e a galera tem que fazer o que agora para ficar sabendo aí se vai ter ao vivo, se não vai ter ao vivo? Tem que se inscrever no perfil @chopinaciencia no Instagram. Se inscreve aqui embaixo, ó, no perfil, aqui no canal do Carlos Herdi, no YouTube, e curte lá minha página no Facebook também. Se quiser, pode adicionar também, pode seguir o nosso caro amigo Carlos Herdi, @CarlosHerdi no Instagram e @Teixeira_FG. Muito bom. Tem musiquinha? Você falou que é brega? Poxa, você? Acabei com a tua música brega, hein? Pessoal! Beijo! Até semana que vem. Nem sei que música é essa que eu botei. Até semana que vem. Bota no fundozinho aquela música que você botou no início lá, aquela música brega no início que você botou. Los Hermanos. Não, eu amo. Mas é bom quando a música toca, pra gente saber, né? Eu amo Los Hermanos. Sabe qual é o nome da música? Sentimental. Tchau. Tchau, Edir. Vai de novo. Abraça de novo. Olha lá. Tchau, cara. Tchau. Senhoras e senhores, a partir desse exato momento eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a...